nossa conversa anterior com as especialistas, dentre os muitos assuntos que conversamos, um dos temas mais abordados foi o caminho que os alimentos percorrem até chegar ao nosso prato. A gente viu que a comida, muito mais do que fornecer nutrientes, é parte da nossa cultura, é influenciada por questões sociais, emocionais, econômicas e políticas. E como isso está conectado aos sistemas alimentares? Como vimos na nossa roda de conversa com as pesquisadoras? Pois bem, seguindo nesse caminho, vamos falar sobre como levar a alimentação sustentável para o prato do nosso dia a dia. E é aí que entra o que a gente chama de planejamento de cardápios. Essa é uma etapa bem importante para que a comida que seja servida no rolê seja uma comida de verdade, com identidade, com sabor e também com responsabilidade. Antes de mergulhar no planejamento, vamos retomar as diferenças entre o sistema alimentar considerado insustentável e um outro sistema alimentar, que seria considerado sustentável. E como essas diferenças influenciam diretamente nas nossas escolhas relacionadas à alimentação. Essas imagens ilustram as principais características da produção de alimentos de uma forma convencional, que acaba contribuindo para os sistemas alimentares considerados insustentáveis. Nesse tipo de produção, os alimentos costumam ser cultivados em grandes campos de terra, com pouca ou com nenhuma variedade, com uma só espécie, por exemplo, e muitas vezes usando aquelas sementes que são modificadas em laboratório. Diferente da produção orgânica ou de base agroecológica, esse modelo depende do uso de agrotóxicos. Além disso, boa parte do que é produzido tem como objetivo a alimentação de animais. E às vezes o que chega às nossas casas é por meio dos alimentos ultraprocessados. É isso mesmo. Os ultraprocessados, como os refrigerantes, salgadinho, biscoito recheado, aquelas comidas que a gente compra congelada, são fruto desse sistema. E eles são parte central desse modelo que é considerado não sustentável. A maior parte desses produtos, que tem como base os alimentos como o trigo, a soja, o milho, são cultivados nessas monoculturas. Ou seja, imensas produções de um só alimento, com o uso intenso de agrotóxicos e os fertilizantes químicos. Isso acaba empobrecendo a terra e o alimento que é produzido também. Esses alimentos, né, que a gente até fala que eles são produtos, eles passam por vários processos nas indústrias. Então, recebe adição de aditivos, de conservantes, de gordura trans e acabam perdendo muitos nutrientes nesses processos. E além disso, geralmente são utilizadas muitas embalagens que acabam indo parar no lixo e demoram muitos e muitos anos para se decompor. Um ponto importante também que chama a atenção é o transporte desses alimentos, desses produtos, até eles chegarem no produtor final, no consumidor final. Eles passam por várias etapas, muitos intermediários e percorrem longas distâncias. Imagina o quanto isso contribui para a elevação da emissão de poluentes. E o problema é ainda maior, porque esse tipo de alimento, se for consumido com muita frequência, ele pode causar muitos danos para a nossa saúde. Então, aumenta a chance de desenvolvimento de doenças como diabetes, pressão alta, colesterol alto, obesidade. Verdade. E através de tudo isso que a gente falou, dá para ver que esse tipo de produção e esse jeito de consumir alimentos causam muitos prejuízos para a natureza e para a nossa saúde. E nos leva a uma reflexão, a alguns questionamentos. Será que existe outro caminho? E vamos conversar agora, né, sobre esses sistemas alimentares que a gente quer fortalecer com o rolê agroecológico, que talvez sejam esse outro caminho, essa outra alternativa. E aí agora a gente está vendo algumas outras imagens, né, um pouco diferentes, que seriam mais correspondentes aos sistemas alimentares considerados sustentáveis. Eles começam com o trabalho de vocês, agricultoras, agricultores, que cultivam os alimentos sem uso de agrotóxico, cuidando da terra, da água e respeitando o ritmo da natureza. Vou falar uma coisa que talvez vocês já saibam, né? Com certeza já sabem. Quando a gente colhe os alimentos na época certa, eles ficam mais nutritivos e saborosos. Afinal, cada fruta, cada verdura, cada insumo produzido na natureza tem o seu tempo ideal para ser colhido, produzido. Esses alimentos, eles acabam também chegando mais rápido, né, para a mesa das pessoas. E aí a gente acaba poluindo menos porque eles não precisam percorrer aquelas longas distâncias para chegar na mesa das pessoas e reduz ainda o desperdício de alimentos. Isso mesmo, Érica. Esses alimentos carregam histórias, cultura, afeto, têm significado.
Quando a gente produz de forma saudável, a gente valoriza o trabalho dos agricultores, de vocês, dos agricultores e agricultoras, e valoriza também os próprios alimentos, que são consumidos mais frescos, sem o uso de aditivos, e não passam por vários processos industrializantes que compõem o modo de preparar esse produto para que ele chegue na nossa casa. É isso que caracteriza os ultraprocessados também, né? E aí, Verdade. assim, né, se a gente consegue respeitar mais os ciclos da natureza, né, fazer com que os alimentos mais frescos cheguem na mesa dos consumidores, a gente que cria um ciclo mais positivo, né, que vocês fazem parte, então, desse movimento. Esse alimento, ele favorece a agricultura familiar, mantém os saberes culinários vivos, aumenta a autonomia também das comunidades, então tem muitos benefícios. Rico, né? A gente consegue visualizar o alimento para além do que está no prato. A gente consegue, a partir dessa reflexão, dessa conversa, entender ainda mais a importância do alimento, né? Do alimento que é produzido por vocês. E aí, como que a gente pode fazer com que esses alimentos sejam reconhecidos e apreciados pelos estudantes e educadores no rolê agroecológico? Como trazer para eles parte dessa história que foi contada pela gente aqui? Bom, para um bom cardápio, alguns pontos importantes devem ser considerados. Então, o primeiro deles que a gente vai comentar é o uso dos ingredientes locais. Então, o uso desses ingredientes favorece com que os alimentos eles sejam consumidos mais frescos e assim eles ficam mais nutritivos, reduzindo a necessidade dos transportes por longas distâncias e estimulando a economia local. Modos tradicionais de preparo. Esses modos de fazer, que são específicos do agricultor, da agricultora, do cozinheiro, do campo e da cozinheira, ajudam a preservar a cultura e a identidade alimentar. A valorização desses modos de fazer, que são passados de geração em geração, fortalecem a nossa identidade, a identidade do território e da nossa comunidade. Dessa forma, a participação de vocês, cozinheiros e cozinheiras, nesse processo é fundamental para integrar práticas que reconheçam, né, essa identidade do campo e contêm um pouco de suas histórias. Além da diversidade, um outro ponto super importante também, a diversidade que tem num prato colorido também traz um pouco sobre a composição desse prato. Quanto mais colorido, mais nutritivo, atraente e justo com a produção agroecológica. Esse colorido traz a característica da diversidade. Legumes, verduras, tubérculos, leguminosas, frutas coloridas e diversas devem compor o cardápio do rolê. E eu esqueci de falar, mas também a sazonalidade é importante, né? A gente comentou um pouquinho anteriormente, mas só para retomar, então, quando a gente respeita, né, o período em que aquela fruta, aquela verdura deve ser produzida, cultivada, colhida, quando a gente respeita esses ciclos da natureza, a gente faz com que esses alimentos sejam mais saborosos, mais nutritivos e também conseguem ser vendidos mais baratos, né? Porque necessitam de menos recursos aí da natureza. Bom, então com isso, um aspecto fundamental para a gente oferecer um cardápio saudável e sustentável, é importante a gente não incluir os ultraprocessados. Isso é um ponto bem fundamental. Isso não traz nenhum prejuízo para o cardápio, né? A exclusão dos ultraprocessados possibilita que a gente olhe para os alimentos naturais, para os ingredientes minimamente processados. E como a gente falou, as preparações que usam esses ingredientes naturais e minimamente processados, elas promovem refeições saudáveis, saborosas e incentivam uma alimentação conectada com a história do território, com a história de quem preparou. Além da qualidade nutricional, um bom planejamento também precisa garantir que esses alimentos tenham segurança microbiológica. Isso mesmo, da seleção dos alimentos ao preparo, todas as fases devem seguir as boas práticas na manipulação de alimentos. Valorizar a cultura alimentar também significa cuidar da segurança dos alimentos, ou seja, evitar que eles sejam contaminados por micro-organismos que podem transmitir doenças. Esse é o tema que a gente vai continuar explorando no nosso próximo episódio. Então, não deixem de conferir tanto o nosso próximo episódio como o nosso material de apoio, que vai trazer um pouco mais de detalhe para cada etapa do planejamento de cardápios. E a gente espera vocês na próxima. Até mais! Até!